eu gosto de falar que, assim, os melhores depoimentos, a Elaine do BH Casamentos, acho que ela, não sei se ela tá aí, mas ela me deu um feedback essa semana que foi muito legal, eu fiquei muito feliz. Porque eu pedi um feedback ali, né, e ela escreveu, a sua didática é muito boa. Meu, isso é um troféu pra mim. Porque isso, pra mim, é um depoimento. Isso é o que eu busco. E não a pessoa ficar ali na tua roupa, no teu produto. Linda! Adorei! Que roupa maravilhosa, mas ela nunca vem comprar de você. Porque o teu conteúdo não faz ela sentir que ela precisa daquele produto. Não faz ela sentir que ela precisa consumir aquilo que você entrega. Vocês conseguem entender, então, a diferença entre precisar e querer? Precisar é você ter consciência de que a pessoa só chega até você porque ela tem uma necessidade. A galera fala muito de dor, dor, dor. Eu não gosto muito dessa palavra, vocês sabem, né? Não gosto muito da palavra dores, resolver as dores do cliente, não sei o quê. Necessidade no momento, necessidade momentânea. Existe uma diferença, se a Ju tiver aí, hoje eu bati um papo legal com a Ju, depois eu fiquei pensando no que a gente conversou, mas assim, existe uma diferença entre problema e obstáculo. Vocês já pararam para pensar nisso? Problema são coisas que de fato nós precisamos resolver. Obstáculos são coisas que vão ser resolvidos com o tempo. Porque ou na dor, ou no amor, não é assim que a gente aprende? Na dor ou no amor, a gente precisa de lições. O que é bom passa, o que é ruim passa também. Então, quando a gente para pensar que eu não estou vendendo, eu não tenho engajamento, os meus números não crescem, você está criando um problema, num obstáculo. Quando a gente traz para a vida pessoal, o problema é, de fato, tá lá morrendo no hospital, de fato ela tá doente, com Covid, com outra coisa. E o obstáculo é ter que ficar trancado dentro de casa, muitas vezes passar dificuldade financeira, muitas vezes não tá vendendo o que gostaria. Isso é dificuldade. Problema incontrolável, precisa de dar uma pausa para ser resolvido no tempo do problema. Obstáculos são coisas que vão se resolver dependendo da sua ação. Então, quando a gente para pensar nos nossos números, a gente problematiza demais obstáculos. A gente acaba problematizando obstáculos, quando na verdade a gente tem que pular, derrubar, passar por cima e não parar para respirar e resolver. A gente para resolver problema. Obstáculo a gente segue em frente, pula, derruba, enfim. Isso é papo para uma outra live de posicionamento. Mas vocês conseguem entender quando eu falo, quando eu dou esse exemplo de problema, dificuldade, que a gente às vezes acha que é um problema não ter engajamento, mas acaba não consertando o obstáculo, que é entregar o que o nosso cliente precisa. Então, primeira coisa, para quem perguntou aí, Geraldo perguntou, o tópico, Geraldo, é o mapa para você criar conteúdos que o seu público precisa, tá? Então, a primeira coisa é fazer essas perguntas, né? Por que eu sigo? Lista pelo menos 3 coisas por que você segue a maioria das pessoas. Depois que você listou as 3 coisas que você segue a maioria das pessoas, você vem pro teu feed, você vai olhar pro teu feed e falar, eu faço parecido com o que ela faz, com a minha linguagem, sem ser um xerox, sem ser uma cópia, eu faço parecido com o que ela faz? Eu estou me empenhando o tanto que ela se empenha? Eu estou me dedicando o tanto que ela se dedica? Se a resposta for sim, estamos falando com o público errado. Aí é assunto para uma outra live, inclusive vocês podem até me chamar, que a gente tem que trabalhar a persona, que é trabalhar quem já chegou, que é trabalhar quem está ali dentro, tá? Se a resposta for não, gente, maravilhoso, sensacional, é hora de começar a entregar de forma parecida. É hora de começar a entregar de uma forma que encante tanto que até você vai ser encantado pelo seu próprio conteúdo. Então, olha só, gente, é na prática. Vai ter gente que vai falar, não, loucura, mas por Deus do céu, eu vou até desafiar os meus alunos a fazerem isso. Depois nós vamos até conversar lá no grupo, pra vocês ganharem alguma coisa. Mas se vocês seguirem esse passo a passo, não tem erro. Primeira coisa, se pergunte o porquê que você segue as pessoas e liste 3 coisas. Segundo passo, olhe para dentro e veja se você está entregando. Tem 2 caminhos a seguir. Se a resposta for sim, é até melhor, eu sinto que eu falo de modo que a pessoa precisa,
tem um problema de persona, a gente tem que arrumar quem chegou. A gente tem que arrumar essa persona, a gente tem que filtrar essa persona, tá? Olha, gente, isso é conteúdo de aula mesmo hoje. Se a resposta é não estou fazendo, é só começar a praticar. É só de fato começar a fazer. Renata, mas eu tô muito perdida, eu não sei. Então anota o terceiro item, tá? O terceiro item é: primeira coisa, as pessoas só vão te acompanhar de fato se você contribuir de alguma forma. Ah, mas eu tenho uma loja de roupa, eu tenho uma loja que vende produto de comida, eu tenho uma loja de vender bolo. Como que eu vou contribuir? Claro que vai. Entrega uma receita sua para ela, não vai ser do mesmo jeito não, não vai ter o mesmo gosto não. Grava uma receitinha ali de uma coisa que você acha muito legal. Contribui com ela de um negócio que é fácil ela fazer na casa dela. Dê dicas de como ela usar roupa. Mostra pra ela, se você tem mais seio, usa de tal forma. Se você tem mais cintura, usa daquele outro jeito. Isso é contribuição. Contribuir é você transformar a ideia da pessoa numa necessidade de consumo consciente. E você ter a consciência de que se ela compra de você por escolha, a chance de você fidelizar ela é muito maior do que se você enfiar água ela abaixo. Então, olha aí, gente, isso é conteúdo de verdade. Hoje eu tô empolgada, porque hoje é dia do hack and roll, como diz meu sobrinho. Vamos fazer hack and roll. Não, eu devia ter postado esse vídeo hoje. Enfim. Então, primeira coisa, tá? Vou voltar, mas eu vou ser chata, porque eu deixei a aula curta para dar prática. Perguntei os 3 motivos. Perguntei o motivo que eu sigo. Descobri pelo menos 3, porque pelo menos 3 tem. Segunda coisa, venho pra dentro e vejo se eu tô fazendo igual. Se estou igual, não, vocês entenderam igual. Se estou, mudar a chave de persona. Tá errado. Tá errado porque o público que tá dentro do teu perfil não é o público do teu concorrente. E se for o público do seu concorrente, aí que você tem que fazer mais difícil ainda e mais diferente ainda, tá? Se a resposta for não, tá simples. Você desce pro nosso terceiro tópico. Contribua com as pessoas. Deixa as pessoas sentirem que você tá ali para criar essa conexão com ela. Tenha isso dentro do teu coração. Queira transformar de verdade. É o que eu falo para os meus amados alunos da vida. Segura na mão dos seus clientes. Porque isso é diferencial. A galera trata a internet hoje como leilão. Ah, e se eu não tiver 100 pessoas interagindo, eu não vou fazer uma live. Se eu não tiver tanto, eu tenho medo disso, medo daquilo. Enquanto isso, meu bem, tem gente muito menor fazendo e se posicionando. Posicionar é para dentro. Então, uma das soluções contribui para transformar. Tô contando segredos para vocês hoje. Renata, mas como contribuir na minha área? Sempre tem. Se você é um influenciador digital, tem os meninos aí que dão dica e etc. Dê dicas verdadeiras. Fala o que foi bom. Não precisa denegrir marca de ninguém, não. Mas o que não foi bom, fala, ó, gente, pra mim não deu muito certo. Mas se vocês acharem que é legal testar o preço, ver se o custo-benefício é legal. Mas eu quero deixar claro que pra mim não deu certo. Não fale só das coisas que você recebe pra falar. É muito mais sobre o outro do que sobre você. Alimenta a necessidade do outro e não seu ego, entende? Então isso é contribuir. O segundo passo, gente. Então, o item 3 tem 2 passos. Primeiro passo, contribua com as pessoas. Set de sapato, dá dica de como usar. O inverno chegou, como usar esse sapato. Desperta esse desejo, essa necessidade na pessoa. Se a pessoa te perguntar alguma coisa, responda, né? Então, isso é contribuir, tá? Esse é o primeiro passo dentro do nosso item 3. E o segundo passo dentro do nosso item 3, eu já falei lá para os meus alunos também, em relação à persona, a gente fala muito isso, né? Que se a pessoa que te segue não precisasse de alguma coisa, ou não gostasse de você, ela certamente não estaria ali. Então, dentro da resposta no nosso terceiro item, o segundo passo é: não tenha medo nunca
de ensinar. Não tenha medo nunca de mostrar. Não tenha medo nunca de criar a tríplice. Renata, o que é isso? Gente, anota, não vou repetir isso, essa live não vai ficar salva aqui, tá? Meus alunos vão ter isso salvo. A tríplice é, se você faz 10 posts por semana, pelo menos 60%, ou seja, 6 posts, tem que ser do seu assunto. Eu vendo pão, pelo menos 6 posts tem que ser de pão. A Elaine, eu falei da Elaine agora há pouco. Eu vendo bolo, só bolo, de um bolo de um sabor, de um bolo do outro. Pelo menos 60% do seu conteúdo, ele tem que ser do seu assunto, tá? Anote essa tríplice, gente, isso é muito valioso. A segunda coisa, mostre as suas fraquezas. Fale de você. Gente, ser humano, se aproxime. Eu não acabei de contar para vocês aqui o desespero que eu fiquei há pouco tempo, porque eu não tava atingindo ninguém. Você faz bolo? Fala pra moça, tenta fazer na sua casa, porque pra mim foi difícil também. Se você não gosta mesmo de fazer, eu vou fazer o melhor bolo possível pra você. Conte as suas fraquezas. Mostre para as pessoas como foi difícil. Não tenha medo de assumir as suas fraquezas. Fraquezas aproximam. Vitórias colocam no pedestal. Então tem que ter um equilíbrio das duas coisas. Porque, gente, a gente não é bom em tudo. A gente não sabe mais do que ninguém. A gente sabe mais de alguns assuntos, mas a gente não sabe mais do que a pessoa, né? Eu posso saber mais de tal do que você, mas também tantos anos da vida, né? Trabalhando com isso. Mas eu não sei mais do que você faz. Você é muito melhor do que eu e por aí vai. Então, esse é o segundo passo, tá? Mostre as suas fraquezas. Se a gente for falar, você faz 10 posts ali a cada 15 dias, uma vez a cada 15 dias, dá uma descontraída, põe uma selfie sua, conta um bastidor, fala de alguma coisa que cause aproximação. As pessoas querem essa aproximação. E o outro, gosto de chamar, né, assim, cada um chama de um jeito, tem gente que chama de mapa mental, videográfico, post videográfico, eu falo que são de posts 100% didáticos. O que são posts 100% didáticos? São posts onde você conta, é isso que nós falamos da contribuição, conta alguma coisa muito importante da sua área, ensinando as pessoas a fazerem em forma de visualização. Quando eu coloco, por exemplo, um círculo, o círculo da persona que todo mundo gosta, né? Que eu coloco lá interesses das pessoas versus o que você entrega e no meio o teu público-alvo tá aqui, quando você enxerga aquilo, isso é um post 100% didático. Pegar a Elaine aí do BH Casamentos que tá aí, porque fica mais fácil. A Elaine, ela vai fazer hoje um post explicando sobre os gastos no casamento, tipo assim, o que gasta mais do que gasta menos. Ela faz uma tabelinha, tipo, isso é tantos por cento, isso é tantos por cento. A pessoa bate o olho ali e vai sentir interesse.